Manos e manas, lembrando, amanhã domingo, dia do Senhor, porque é sempre no domingo que celebramos a ressurreição de Jesus, que é uma realidade para nós de domingo a domingo. 19h15 da noite, 10h15 da manhã, os nossos cultos. Só para confundir. 10h15 da manhã, o nosso culto pela manhã. Às 19h15, 7h15 da noite, o nosso culto da noite. E amanhã com surpresas. A esposa prega no culto da manhã, o esposo prega no culto da noite. Não vamos ter só o culto, vamos ter a escola dominical antes do culto, no mesmo YouTube, onde entram os cultos da igreja. Depois temos o culto infantil, vamos ter também a união de casais. Então, reforçando, 10h15 da manhã, 19h15, 7h15 da noite, o nosso culto dominical. O culto da manhã, o culto da noite. A irmã Creuza Bernardes continua entubada por causa da Covid-19. Seu estado é grave, mas ela já não tem mais secreções e nem febre. Segundo o que se explica é que a extubação, sair do tubo, ocorre quando o que chamam de PF está no mínimo em 250. A Creuza já está em 230, mais um pouco ela vai chegar lá. Ela luta em seu leito, junto a Deus pela sua vida, e nós lutamos junto a Deus pela vida dela em nossos lugares. A irmã Alda Estevão está enferma, precisará de um tratamento intenso e extenso. Meus amados irmãos e irmãs, oremos com muito carinho por esta irmã, que foi um baluarte na história da nossa igreja, enquanto teve saúde, envolvendo-se profundamente com a vida, com a história, com as atividades da nossa igreja. Nosso irmão Erival, membro da nossa igreja, está internado no Hospital da Aeronáutica do Rio Comprido por causa da Covid-19. Mas conforme ele mesmo nos avisou, está bem e a internação foi por precaução. Dr. Jairo Gonçalves foi chamado hoje à presença do Senhor, deixando preciosas lembranças de suas conferências entre nós. Sua esposa, a irmã Urandir, o antecedeu há alguns dias. Não, a Covid-19 não os venceu. Apenas serviu de motivo para que tais servos de Deus deixassem esta vida, para estarem na presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição, quando nós estaremos juntos para sempre, para nunca mais termos de falar de morte, porque a morte já estará morta, com a graça e pela graça de Deus. Minha filha Raquel já está em casa, debilitada, precisando ainda de se recuperar bastante. Há conselho médico, ela está, diríamos assim, numa espécie de semi-isolamento, né? Porque ela não tem condições, por causa da fraqueza que ela está, devido ao que passou, a correr nenhum risco, né? Nenhum risco de contrair a Covid. É claro que nós estamos sob a graça e misericórdia de Deus e sempre contamos com isso, mas temos que fazer, meus amados irmãos, a nossa parte. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelas orações dos irmãos, pelo carinho dos irmãos. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel na vida e Deus é fiel na morte, fiel em seu amor, fiel em sua misericórdia, fiel em sua compaixão. E nós todos podemos dizer isto, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, com toda certeza. Eu posso dizer isso sem problemas. Quando o Senhor Jesus instituiu o que nós chamamos de ceia do Senhor, no dia anterior à sua crucificação, ele fez isso com seus 12 apóstolos. Lucas 22:19, por exemplo. Quando o Espírito Santo inaugurou a igreja, começando com a igreja de Jerusalém, as manifestações sobrenaturais do Espírito do Senhor desceram sobre os que estavam reunidos em Jerusalém, reunidos porque assim lhes determinara Jesus antes de ascender aos céus. Atos 2, de 1-4. Após isto, logo temos o relato de que os primeiros cristãos, sob a orientação dos apóstolos, se reuniam-se para aprender as doutrinas, praticar a comunhão e orarem. Atos 2:42. Algumas vezes encontraremos Paulo falando sobre determinados irmãos e irmãs em Cristo e das igrejas que se reuniam nas casas deles. Carta aos Romanos, carta aos cristãos de Corinto, por exemplo.
Na Epístola aos Hebreus está escrito: não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Diante disto, nós não temos como fugir à realidade de que a igreja pressupõe reuniões, encontros. Ela foge à sua essência, à sua realidade, aos seus propósitos quando deixa de se reunir. Por causa desta praga da Covid-19, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, as igrejas não estão se reunindo. Muitas igrejas não estão se reunindo em termos coletivos, em termos de cultos, como passamos a dizer agora, em termos de cultos presenciais. É claro que isto, porque e como está acontecendo, está contrariando o ser igreja. Mas se há necessidades de que isto aconteça por um tempo, por causa daquilo que nos cerca, não é verdade que a igreja então não pode se reunir. E como sempre, os cristãos em vários lugares do planeta estão encontrando meios de se reunir, de continuarem sendo a igreja que cultua junto. Na falta ou na proibição de internet, há congregações que descobriram que conseguem se reunir por meio de cartas e bilhetes deixados em determinados lugares, nos quais passam os membros e que em um mesmo horário leem as mensagens que lá estão escritas. Dessa forma, se sentem juntos. Quando há internet, então acontecem os cultos que nós chamamos de online. Não, claro que não. Os cultos online não são formas de reuniões normais que possam, de repente, se tornarem na prática comum da igreja. Os cultos online não são para se tornar na maneira comum de se adorar, mas são reuniões. São oportunidades quando os membros de uma igreja, que podem receber a adesão de outras igrejas, saberem-se, sentirem-se juntos, mesmo que não possam estar se vendo. Em alguns casos, como o nosso, antes e durante os cultos, dependendo do tipo da mídia que se está usando, pode-se ler muitos nomes que avisam: estamos cultuando juntos. Sem deixarmos, meus amados e amadas, sem deixarmos de esperar firmemente o dia quando estaremos de volta para nos revermos e até vermos gente nova, nós não estamos deixando de cultuar. Não estamos deixando de ser igreja. E assim, de vivermos a igreja em termos de evangelização, de ação social, de encontros específicos, mesmo que não presencialmente. Isso é uma verdade inexorável. Sendo assim, eu reforço o convite aos que me ouvem e estão me vendo a comigo meditarem em relação à oportunidade de sermos igreja pela internet enquanto não podemos voltar aos nossos cultos presenciais. Eu convido vocês a meditarem, a refletirem sobre o fato de que o deixar de participar dos cultos online, salvo quando há razões fortemente impeditivas para isto, é estar incluída na constatação do escritor da carta aos Hebreus, que ao dizer que não deixemos de nos reunir como congregação, tornou isto numa orientação do Espírito Santo de Deus, que ao não ser cumprida, que ao não ser atendida, torna-se em desobediência, e em desobediência pecaminosa. Há desobediências que não são pecaminosas, há desobediência às autoridades quando dizem você não pode adorar Jesus, não podem servir a Deus. E essa desobediência não é pecaminosa, mas a desobediência de deixar de se reunir como igreja de Cristo, agora no nosso contexto desta forma que Deus nos permite ter, que é o uso da internet, é desobediência. E essa desobediência é pecaminosa. É a desobediência que vai, inclusive, não nos deixar, então, dizer ao Senhor da igreja: Senhor, olha quão grande é o mar e quão pequenos são os nossos barcos, que só não afundam, porque neles está o Senhor Jesus. Porque nesses barcos está o Senhor Jesus, a quem nós cultuamos, adoramos e nos mantemos em torno dele. Com certeza.